Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Eu me chamo Anderson e eu espero muito que vocês se sintam muito bem-vindos aqui. E já podem ir se aconchegando, pegando um lanche, colocando fone de ouvido e procurando relaxar, porque hoje nós vamos viajar aos tempos medievais para aprendermos um pouco mais sobre o Império Bizantino. Bom, para entendermos o que foi de fato o Império Bizantino, nós devemos voltar às suas raízes, aos seus primórdios, para descobrirmos onde tudo começou. Então nós começaremos falando de Bizâncio. Bizâncio, ela foi uma cidade situada na Grécia Antiga, e de acordo com os relatos de historiadores, ela foi uma pequena cidade comercial que foi fundada por colonos gregos da cidade de Mégara. E ela teve esse nome graças ao seu rei, que se chamava Bizas. Os romanos até então latinizaram esse nome, transformando-o para Byzantium. A cidade ela veio a se tornar o centro do Império Romano desde a Antiguidade Tardia até a Idade Média, sob o nome de Constantinopla. Agora, de fato, falaremos sobre como começou o Império Bizantino. O Império Bizantino ele surgiu quando o imperador romano Constantino ele decidiu construir sobre essa cidade de Bizâncio uma nova capital para o Império Romano, devido a essa boa localização. No ano de 330, como vocês estão vendo no slide, ele a renomeou Nova Roma, e logo após sua morte, somente após a sua morte, a cidade passou a ser chamada de Constantinopla, e se tornou a capital do Império Romano do Oriente, a qual passou logo após a ser chamada de Império Bizantino. Certo? Como vocês estão vendo no slide, vocês podem acompanhar aqui, deixa eu só ativar o laser, vocês podem acompanhar aqui que o nome está Império Romano do Oriente ou Império Grego. Por quê? Porque apesar do nome ter Império Romano, existiam poucos laços com o Império Romano do Ocidente, que de fato estava localizado em Roma, mais voltada para o lado latino. O Império do Oriente ele adquiriu mais características gregas, pois possuía mais povos gregos do que latinos de fato, então foi chamado também de Império Grego. Outro fato, vocês podem ver o ano da criação e o ano da divisão dos impérios. Vocês podem ver aqui do lado que o Império Romano está dividido em dois impérios, o Império Honório, que caracteriza o Ocidente, e o Império Arcádio, que caracteriza o Oriente. Seguindo, como eu havia dito, essa combinação de imperialismo e da localização de Bizâncio viria a afetar principalmente o papel de Constantinopla como ponto de cruzamento entre os dois continentes. A posição ela era vital para a importância comercial, cultural, diplomática e afins, além de permitir à cidade controlar as rotas que ligavam a Ásia à Europa, assim também como dar passagem do Mar Mediterrâneo para o Mar Negro. Ou seja, Bizâncio estava localizada num ponto muito bom, geograficamente falando. E em 29 de maio de 1453, a cidade infelizmente veio a cair para os invasores turcos e acabou se tornando a capital de outro estado muito poderoso, que foi o Império Otomano. Aqui vocês podem estar acompanhando agora um breve mapa da situação geopolítica da Antiguidade, onde vocês podem ver Roma e Constantinopla, que estava muito bem localizada. Dando continuidade aos nossos estudos, iremos falar agora de Justiniano o Grande. Justiniano o Grande ele foi uma figura muito importante para o Império Bizantino, e apesar dele pertencer a uma família de origem humilde, ele ainda assim foi nomeado cônsul e estava diretamente ligado ao trono por seu tio Justino I, a quem sucedeu após a sua morte. Justiniano ele era tido como um homem muito culto, que possuía demasiada ambição, além de ser dotado de uma grande inteligência, e caracterizava seu perfil como muito apto para o império, para ser imperador. Então, na Páscoa de 527, ele e sua esposa, Teodora, foram solenemente coroados. Tido como imperador que nunca dorme, Justiniano obteve esse título através das suas grandes conquistas durante seu governo. Uma delas foi implementar um projeto de expansão territorial que permitiu a recuperação de uma grande parcela de territórios do Império Romano do Ocidente. Também reprimiu a rebelião de Nica, que foi a rivalidade entre duas facções no hipódromo de Constantinopla em 532. Também promoveu a restauração da cidade de Constantinopla e mandou construir a Basílica de Santa Sofia. Justiniano ele também lutou contra as heresias, a fim de sempre dar uma unidade ao cristianismo, porque afinal isso também facilitaria a monarquia. Quando se trata do aspecto político, da legislação, Justiniano ele não fica para trás. Ele sempre estava em busca da manutenção da tradição do direito romano. Ou seja, ele foi o responsável por essa reunificação das antigas leis do Império. E Justiniano organizou essas leis em 4 livros. E esse plano político se chamou de Corpus Iuris Dominici, ou popularmente conhecido como Código Justiniano, que estava composto pelo Código, que era a reunião das leis, o Digesto, as constituições romanas, as institutas, que eram os princípios fundamentais do direito romano e manual para os estudantes, e as novelas, que eram as leis publicadas no governo de Justiniano. Chegamos agora na organização do Império Bizantino. Para nos situarmos melhor, irei dividir esse tópico entre a organização social e a organização política. Essas duas referem-se a uma hierarquia que foi mantida do início da Idade Média até o início do Renascimento. Organização política. Nesse grupamento existiam alguns termos e algumas entidades que a caracterizavam. O Basileus. O Império Bizantino ele era governado por um chefe supremo que se chamava Basileus, que, como diz no slide, era uma palavra grega que significava rei. E esse termo foi usado pela primeira vez pelo imperador Heráclio, que substituiu o termo Augusto do Império do Ocidente por Basileus. O Exército Bizantino. O Exército Bizantino ele foi um dos mais poderosos da bacia do Mediterrâneo, porque ele herdou as tradições das legiões romanas. Entretanto, ele foi reformado de acordo com as necessidades que o Império estava emanando no momento. Eles também possuíam navios ágeis, que se chamavam dromos, e algumas outras armas inventadas no poderio militar por eles mesmos, como o fogo grego.
existiam dois tipos de tropas no exército bizantino. As limitações, que ficavam localizadas na fronteira, nas fronteiras do Império, e as comitatenses, que consistiam em tropas expedicionárias, ou seja, as tropas que iriam em aventuras, nas guerras, que andavam grandes distâncias. A organização social. A organização social do Império Bizantino ela é muito semelhante às dos demais impérios da Idade Média, porque na maioria desses casos, Estado e religião, Estado e Igreja, estavam unidos para coordenar essas sociedades por meio de um mandato divino, uma lei de Deus. Por esse motivo, a mais alta classe social ela era composta pela nobreza, onde se encontravam o basileus, o patriarcado e a alta aristocracia, que era composta pelo clero, a burguesia e alguns proprietários de terra. Dentre esses, estavam as classes sem privilégios, que eram compostas por comerciantes e artesãos. Além disso, existiam aqueles que estavam bem na base da pirâmide, que eram compostos por escravos e servos. Estes não tinham nenhum tipo de direito. O papel da mulher no Império Bizantino, ele não foi tão marginalizado graças à imperatriz Teodora. Por quê? Porque ela promulgou algumas leis que defendiam a mulher, o que era muito raro diante da Idade Média, né? Por exemplo, ela criou a lei que condenava estupradores e também conseguiu proibir a prostituição forçada. O comércio do Império Bizantino ele era bastante privilegiado, justamente graças à sua localização geográfica. Onde Constantinopla se localizava, era uma rota muito intensa. Era quase que obrigatória entre a Ásia e a Europa. Os principais produtos comercializados eram perfumes finos, tecidos de seda, porcelanas, peças de vidro, e a agricultura ela era fundamental na economia bizantina. Falaremos agora da relação entre Igreja e Estado no Império Bizantino. Quando se trata das relações entre Igreja e Estado no Império Bizantino, o poder estava centralizado na mão do imperador, e ele era representante de Deus aqui na Terra. A autoridade máxima da Igreja e do exército do Império Bizantino estava também na mão dele. Bizâncio era um Estado teocrático, ou seja, sempre havia essa união entre Igreja e Estado. A sua igreja ela era a católica ortodoxa grega, que era dividida em três conceitos: o monofisismo, o arianismo e o movimento iconoclasta. O Cisma do Oriente. Bom, o Cisma do Oriente foi uma série de embates, uma série de disputas feitas pela Igreja do Ocidente e a Igreja do Oriente. E foi o que, de fato, resultou na separação destas duas. Do lado do Ocidente, resultou a Igreja Católica Apostólica Romana, que era controlada pelo Papa, que era a maior entidade da Igreja, e do lado oriental, a Igreja Cristã Ortodoxa, que era controlada pelo Patriarca de Constantinopla. Três fatores foram essenciais para esse movimento. Foi a divisão cultural bizantino-latino, que separou de fato as questões religiosas do lado romano com o lado bizantino, a rivalidade entre os imperadores e os papas, pois os papas eles estavam adquirindo um poder muito concentrado em suas mãos, uma responsabilidade muito alta que só cabia ao imperador tê-la, e as questões teológico-disciplinares, que tinha como questão principal o primado do papa. Seguindo com nossa aula, falaremos agora a respeito do legado cultural deixado para trás pelo Império Bizantino. Para termos noção do quão grandiosas foram as obras implementadas por Justiniano durante o seu governo, podemos ver aqui novamente, no âmbito cultural agora, a questão do resgate do direito romano, as novelas, que eram as novas leis, o Código Justiniano em si, os digestos, as institutas e agora, adentrando neste tópico, as esculturas e a arquitetura. O Império Bizantino ele deixou para nós uma herança cultural muito forte. Inclusive, essa herança ela estava marcada como grandes obras, sobretudo mosaicos e algumas construções arquitetônicas. E as inspirações dessas obras, elas vieram da cultura romana, claramente, de algumas culturas propriamente orientais, tais como o helenismo, que era a cultura grega, da região da Anatólia. Voltando um pouco na nossa aula, eu havia dito que o Império Romano do Oriente também era chamado de Império Grego, justamente por ter essa miscigenação de culturas, essa mistura, esse mix entre o latino e o grego, com influência maior do grego. Um dos exemplos de arquitetura muito bem construídos do Império Bizantino é a Igreja de Santa Sofia, que está localizada em Istambul, que é a antiga Constantinopla. E é um exemplo muito nítido, muito bonito. Se vocês puderem também, deem uma olhada no Google, pesquisem a Igreja de Santa Sofia, porque é uma coisa fora do normal. A respeito da arte bizantina, falarei um pouco dessa pintura. As artes, elas tinham essa característica de pintar as formas humanas bem pacatas, bem mais pacíficas, sempre apresentando uma calma. E aqui, onde estou marcando agora, só um minuto, aqui onde eu estou marcando agora, vocês podem ver um detalhe na mão que não acontecia frequentemente, era um detalhe específico da pintura bizantina, onde eles pintavam as mãos com simetrias, ou seja, os dedos também estavam de acordo com o tamanho da mão. E algumas características da arte bizantina se dão através de uniformidade, rigidez, falta de naturalidade, a presença de linhas geométricas muito bem definidas e algumas folhagens estilizadas, e demonstra sempre uma riqueza e um poder, passando que o Império Bizantino ele é majestoso, ele é grandioso. Bom, quando se trata da pintura, o Império Bizantino ele também não deixa a desejar. Ele teve um ótimo desenvolvimento nesse aspecto,
Entretanto, foi limitado graças a Leão III, que no seu reinado ele proibiu o culto às imagens de santos, representadas nos ícones das pinturas e das esculturas também. Isso foi totalmente condenado e atingiu proporções gigantescas, que chegou a ter um caráter de guerra civil em Constantinopla. E esse problema ele só veio ser solucionado no ano de 787, no Segundo Concílio de Nicéia. Algumas características a mais das pinturas do Império Bizantino são o seu caráter cânone, as imagens hieráticas, que são as imagens sacerdotais ou sagradas da igreja, o simbolismo, e outro fator muito interessante é que não há identificação do artista. Os ícones também estavam muito presentes na arte bizantina, na pintura bizantina, a simplificação do volume e os temas bíblicos mais ainda. Algumas outras características são, essas formas humanas, elas sempre são pintadas frontalmente, em perfil, de frente para a pessoa, com posturas nítidas de clemência e de piedade. E podem observar novamente nessa imagem o fator da mão. Podem ver que os dedos estão todos perfeitos, de acordo com o tamanho da mão. Outro composto desse movimento cultural bizantino são os mosaicos. Os mosaicos eles estavam presentes no chão, que são os de pavimento, nas paredes também, com muita frequência. Inclusive, a igreja de Santa Sofia, ela é um marco que, se vocês forem procurar também, vocês vão ver o mosaico lá na parede dela, que é detalhadamente construído, é muito bonito. As tecelas e o recurso narrativo. E esses elementos, eles têm origens greco-romanas, ou seja, uma mistura entre Roma e as civilizações gregas. A sociedade bizantina, no aspecto de educação, ela atingia muito bem os padrões do seu tempo, com altos níveis de alfabetização, e principalmente quando a gente compara esses níveis com o restante do mundo. Esse sistema de educação que eles possuíam, ele tinha um caráter de continuação da antiguidade clássica. E essa educação, principalmente a primária, ela estava amplamente disponível para todos, mesmo nas vilas e nas aldeias. E de forma única, não existia aquela distinção entre só homem pode estudar ou só mulher pode estudar tal coisa. Existia uma certa igualdade quanto ao sistema de ensino. Algumas características da educação bizantina são ser fiel às tradições do humanismo antigo, a formação humanista para a administração do Estado, o ensino superior, que era feito pela Universidade de Constantinopla, e era um importante centro cultural, as escolas monásticas, que predominavam o interesse espiritual e o ascético, e hostil ao humanismo pagão. Possuía um ensino religioso severo, porque, parem para pensar, como existia essa união entre Estado e Igreja, o ensino religioso ele era muito intenso, certo? As escolas patriarcais, que o ensino não se resumia apenas à formação religiosa e possuía uma tradição clássica. A ciência bizantina, ela era essencialmente uma ciência clássica, e, portanto, a sua tradição científica ela esteve diretamente ligada com o ensino da metafísica e da filosofia pagã. Ainda que houvessem contradições relacionadas ao ensino pagão, muitos que obtiveram cargos altos na Igreja Ortodoxa também tiveram esse tipo de educação. E as escolas monásticas, elas também proporcionavam o ensino dos antigos clássicos, e também incluía textos literários, filosóficos e científicos no seu plano curricular. Essas escolas monásticas, elas ensinavam assuntos a respeito da Bíblia, da teologia e da liturgia. Para o lado da matemática, nós já podemos ver exemplos claros que estão contidos até os dias atuais, como também é o caso da Igreja de Santa Sofia, que, devido à sua geometria, sua perfeita geometria, pôde obter tamanha beleza. E finalmente chegamos ao final de nossa aula, com a crise e queda do Império Bizantino. O fim do Império Bizantino ele aconteceu em 1453, com a derrubada de Constantinopla, quando ela foi invadida pelos turcos otomanos. E essa queda foi tão grandiosa, segundo os historiadores, que marcou também o encerramento da Idade Média e o início da Era Moderna. Alguns fatores que acarretaram no desenvolvimento dessa queda foram as disputas internas pelo poder, o que era muito característico do Império Romano, um alto custo financeiro para apaziguar os povos vizinhos, a perda de importantes províncias para os árabes, os conflitos entre a Igreja de Roma e a Igreja de Constantinopla, e Constantinopla em si, a competição comercial com o Ocidente. O final dessa história ele aconteceu no dia 29 de maio de 1453, quando, após 53 dias de cerco, o sultão Mohammed II, o Conquistador, ele invadiu Constantinopla e acabou assassinando Constantino XI, que foi o último imperador de Roma. Na verdade, o último imperador do lado oriental. Então, gente, se vocês gostaram dessa aula, já deixa o like. Se restou alguma dúvida ou alguma questão que vocês queiram fazer, pode comentar aí que a gente vai estar acompanhando essas suas perguntas. E compartilha para seus amigos, para que eles estão precisando de um reforço em história. E é isso, muito obrigado a todos por ter assistido até aqui. E espero que tenha fixado o tema na cabeça de vocês.